Fala, tropa do Xandeco, mais uma notícia do Mengão. A novela arrastada do Paquetá, John Arias pode vir para o Mengão. E também atualizações sobre o nosso Mengão. Bora ver junto aqui, depois eu vou comentar o que eu acho dessas notícias. Fica aqui comigo até o final, vamos ver esse vídeo, depois eu comento sobre ele. Partiu? Felipe Luiz. Uma outra informação que eu preciso trazer para vocês é que hoje está completando 7 anos de Bruno Henrique no Flamengo. E que ano, assim, que anos, né, que anos maravilhosos que a gente passou com esse jogador. 17 títulos, 345 jogos, jogador que já fez 110 gols e deu 53 assistências com o manto sagrado. Com certeza o Bruno Henrique no hall aí dos jogadores mais vencedores da história do Flamengo, o cara que deu a volta por cima, e eu não canso de dizer aqui no canal que é o jogador que eu mais gosto no Flamengo, que é um cara que eu gosto muito, que eu tenho uma consideração muito grande e eu torço muito por ele. É o último ano de contrato do Bruno Henrique, a gente não sabe como é que vai ficar a situação dele no final do ano, mas está completando hoje aí 7 anos vestindo o manto do Mengão, e o Felipe Luiz falou, né, da importância do Bruno Henrique, até para ir lá e conversar com os jogadores e falar, pessoal, vamos jogar na quarta-feira contra o Vasco, da vida, aquela coisa toda. O Felipe Luiz elogiou muito a postura do Bruno Henrique como capitão da equipe. Bom, vamos mudar de assunto, falar sobre Paquetá e John Arias, mas antes, deixa eu falar com você que agora você pode comprar o seu manto do Flamengo. Você do Mengão aqui para vocês, tá certo? Bom, deixa eu mudar de assunto, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque o negócio é o seguinte, o Paquetá tá fora do jogo do final de semana do West Ham, o West Ham vai jogar nesse final de semana, o técnico já confirmou que o Paquetá está fora desse jogo, não vai jogar, e cada vez mais longe, né? Cada vez mais fora dos planos do West Ham. As notícias que a gente tem é aquela da proposta, que o Flamengo vai formalizar uma proposta, que espera aí uma resposta do West Ham. Nada muito diferente do que vem acontecendo. O Flamengo age com cautela. A estratégia do Flamengo, pelo que eu percebi com o Paquetá, é a mesma estratégia que teve na outra janela de transferência com o Carrascal. Não sei se vocês vão lembrar, o Carrascal, o Flamengo começa a negociar a compra do Carrascal antes do Mundial de Clubes, ali muito próximo da chegada do Jorginho. Ah, vai chegar para jogar o Mundial, não vai chegar para jogar o Mundial, chega, não chega. O Carrascal foi o último jogador, já chegou lá quase que em agosto para poder jogar no Flamengo. Então, assim, o Boto falou um pouco sobre isso, que às vezes ele estica uma negociação um pouco mais para o Flamengo não ter que gastar mais dinheiro, para poder economizar um pouco do dinheiro do Flamengo nessa negociação. Acredito que o Flamengo vai estender um pouco, quem sabe até ali depois do dia 3 de fevereiro, porque a janela na Europa fecha, mesmo com o Paquetá já deixando claro que não quer sair do West Ham para nenhum outro clube, se não for o Flamengo. Eu acredito que o West Ham ainda acredita na possibilidade de chegar uma proposta e tentar mudar a cabeça do Paquetá aí e tentar vender ele mais caro. Flamengo, prepara a proposta, envia a proposta, aquela coisa toda que a gente já está acostumado. A negociação está acontecendo e eu vou ser honesto para vocês. Sexta-feira de manhã, o único empecilho é a questão do dinheiro ainda. O Flamengo estica a corda para baixo, o West Ham estica a corda para cima e aí as partes ainda não conseguem chegar a um consenso pela contratação do Lucas Paquetá. A tendência é que aconteça, o jogador quer muito que acontece, e quando o jogador quer muito que uma negociação aconteça, a tendência, de fato, é ela acontecer. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação e esperar para ver como é que vai ficar também o Paquetá aí, se vem e quando chega, né, para o Flamengo. Há quem diga que a chegada do Paquetá no Flamengo é uma questão de tempo. Fala agora sobre John Arias. Flazoeiro, o Flamengo mudou de ideia, o Flamengo decidiu que vai contratar John Arias. Então, pessoal, essa notícia saiu, eu estava vendo alguns portais onde essa notícia saiu, que o Flamengo estaria negociando a saída do Gonzalo Plata para contratar o John Arias, aquela coisa toda. Vou explicar para vocês aqui, o meu compromisso aqui é sempre em manter você, torcedor rubro-negro, muito bem informado. O que eu pude apurar sobre isso? O Flamengo não está negociando o Gonzalo Plata. Essa semana, inclusive, foi falado no Ninho do Urubu que não tem nada
entre Gonzalo Plata e qualquer outra equipe do mundo, e que o Gonzalo Plata estava nos planos do Flamengo. Sobre o John Arias, a posição do Flamengo com o John Arias é a mesma posição do Flamengo com o Thiago Almada. O Flamengo não vai fazer nenhum movimento antes que feche a janela europeia. O John Arias, quando saiu do Fluminense, ele saiu do Fluminense com um sentimento muito grande de querer jogar na Europa, com um desejo muito grande de querer jogar no velho continente. Então o Flamengo sabe que se abrir uma negociação agora e chegar uma concorrência, o Flamengo perde. Então o Flamengo não fez, e não é certo também que vai fazer, tá? Não fez e não é certo que vai fazer nenhum movimento com respeito a John Arias. Se o Flamengo fizer um movimento com respeito ao John Arias, é justamente nesse momento que a janela de transferência fecha na Europa e aí fica mais fácil, porque o jogador passa a ter menos opções de transferências. O jogador passa a ter menos lugares assim que ele possa se transferir. Então, a ideia é, não se fez, e se fizer, ali depois do dia 3 de fevereiro, quando fecha a janela na Europa, e aí a negociação ela fica mais fácil, fica mais tranquila do Flamengo conseguir resolver. Bom, rapaziada, essas são as notícias. Eu queria falar um pouquinho sobre cada tópico. Primeiramente sobre o Bruno Henrique. Vamos conversar um pouquinho. O BH, cara, assim, todo mundo sabe que ele é ídolo do Flamengo. Pra mim, entre os 5 maiores ídolos do Flamengo, cada um tem sua opinião. Assim, 2019, pra mim, ele foi o segundo melhor. Primeiro foi o Gabigol. Veio do Santos, desacreditado. Jogou 20 bem, 2021 bem, 22 se machucou. Aí a partir daquele ano de 22, não jogou tão bem, 23, 24 ali foi mais ou menos, 25 também foi mais ou menos. Vamos ver esse ano, eu acho que esse é o último ano dele no Flamengo, deve se aposentar no Flamengo, isso faz diferença para mim em termos de idolatria, o jogador se aposentar no Flamengo. E, cara, ele é um personagem, assim, que é a cara do Flamengo, pô. Ele não é um cara muito debochado ou midiático, que nem o Gabigol. Mas ele é um cara carismático, pô. Ele é muito engraçado. E o estilo de jogo dele, ali de arrancada, ele é completo, pô. Cabeceia bem, chuta bem, velocidade absurda. Ele é um jogador completo, pra mim, idolatria. Zico primeiro, com certeza. Segundo, Júnior ali. Terceiro, o Gabigol disputando com a Arrascaeta, mas tem o Leandro também, tem o BH, Bruno Henrique. Eu boto o Zico em primeiro, porque é o Zico, né? Segundo, o Júnior, porque quem mais tem jogos pelo Flamengo. Isso é muito importante, jogador com mais jogos pelo Flamengo na história. Por isso que eu boto ele nessa colocação. Mas, cara, o BH apesar de hoje ele ser reserva, pra mim, né? Tem peças ali mais importantes do que ele. No caso do Samuel Lino. Tem também o Carrascal. Tem o Cebolinha. Esses jogadores eu acho que estão à frente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, a única opção dele é jogar de centroavante. Mas aí tem o Pedro. E aí? Como é que faz pra ele ser titular? É muito difícil, pô. Ele não vai ser titular no lugar do Pedro. Pedro hoje que tá jogando muito, jogou muito contra o Vasco, assim, impressionante o Pedro. Com certeza deve ter tido proposta para a Europa, mas ele quis continuar no Flamengo. Mas o BH não tem espaço, cara. Felizmente. Não é mais aquele jogador de arrancada. Ele é mais ali aquele jogador de pivô. De velocidade um pouco ainda. Mas a função dele, que é um segundo atacante, que ele fazia em 2019, e às vezes a ponta esquerda, ele não faz mais. Não joga... Podia até testar ele com o Pedro. É uma boa opção. Mas o Felipe não testa. E agora ele é reserva. Mas um reserva de luxo. Eu continuaria com ele no Flamengo durante um tempo. Durante até o final do ano, no caso. Mas se ele saísse, eu não ficaria triste também não. Assim, ficaria feliz pelo que aconteceu. Dele ter se tornado ídolo do Flamengo. E cara, vamos falar também sobre Paquetá agora? Assim, a gente já tá de saco cheio dessa novela arrastada. Você tá me assistindo, a gente tá de saco cheio dessa novela, de não concretizar, de não ter notícia nova, dos jornalistas vierem falando que a mesma coisa que a gente escuta sempre.
A gente tá de saco cheio, rapaziada. Mas, cara, o Paquetá quer vir, pô. Ele quer vir pro Flamengo. E o Flamengo quer que ele venha. Mas o West Ham quer dinheiro. E a gente sabe que ele não vai continuar mais no West Ham. Porque, pô, ele tá 2, 3 jogos sem jogar lá, pô. Assim, já tá totalmente manchado, a torcida deve estar puta com ele. Não tem clima nenhum ele voltar a jogar. Pro West Ham, pra mim, ele não fica mais. Agora a questão é se ele vai pro Flamengo ou se ele vai para um time da Europa. Se ele for pra Arábia, aí é burrice. Ele ainda tem o sonho de ir pra Copa do Mundo, deve ir como titular. Ainda eu não sei se ele vai. Acredito que não deve ir como titular, deve ir Casemiro e Bruno Guimarães. Paquetá, ele é cria, tem tudo para se tornar ídolo do Flamengo. Ainda não é, né? Tem gente que considera Vini Júnior, Paquetá ídolo, mas eu não considero. É ídolo só se ganhar títulos. Identificação ele tem, nós sabemos, mas tem que ganhar título. E, cara, um pouquinho sobre o John Arias agora. John Arias cai com uma luva no Flamengo também. O Flamengo estava tentando o Almada, que também é meio estranha essa negociação, porque o Almada é ídolo do Botafogo, estava ali sendo ventilado também no Palmeiras, assim como o John Arias. E o John Arias, se vier, é coisa linda. Sim, por jogar muito, por ser ídolo de um rival e vir pro nosso time, assim, é um tapa na cara do rival, do tricolor, falando, ó, o cara que ganhou a Libertadores aí com vocês, que ganhou tudo, que é ídolo, tá no nosso time, pô. E aí? Isso também é bom pro ego dos flamenguistas, eu gosto dessa ideia. E ele seria titular, cara. Titular ali seria ele, Arrasca, Pedro e um Samuel Lino, ou um Carrascal. Ele seria titular, John Arias vem para ser titular. Eu não entendo essas tomadas de decisões dos jogadores de sair do Brasil como um ídolo. John Arias era ídolo do Fluminense, foi para um time de baixa expressão da Inglaterra, que vai ser rebaixado esse time. Assim como o Ryan, que está sendo do Vasco para ir para o Bournemouth, um time de média baixa expressão da Inglaterra. Não vejo sentido nenhum nisso. Não sei por que tomar essa decisão. Assim, eles que sabem da vida deles, né, da carreira deles. Eu não tomaria essa decisão. Preferiria continuar no Brasil como ídolo do clube. Ganha um salário bom, deve ganhar um pouquinho mais na Europa, mas não tanto a mais assim. Se for pensar apenas em dinheiro, vai para a Arábia. É bem mais acolhido aqui no Brasil. Mas é isso, rapaziada. Comenta aí o que vocês acham, se você concorda comigo, o que você discorda. Pode comentar aí que eu vejo tudo. E tamo junto.